Nesse vídeo a gente vai aprender como configurar o banco de dados e a própria aplicação JavaE para deploy no Heroku. A gente precisa setar as configurações da nossa aplicação JavaE para que ele aponte para o banco de dados que está lá no Heroku e também configurar a aplicação para que ela possa ser implantada no Heroku. Inicialmente vamos configurar o banco de dados na aplicação. A gente já viu que para obter a URL do banco a gente executa essa instrução: Heroku config app, o nome da aplicação, pipe grep, cleardb, database URL, supondo que a gente está usando a instância cleardb do MySQL. Bom, então a gente vai executar esse comando, vai obter essa string, que é a string de conexão com o banco, e vamos precisar alterar essas configurações no arquivo persistence.xml da nossa aplicação JavaE. Vamos fazer essa configuração lá no Eclipse, naquela aplicação que demonstrava como fazer a autorização em uma API REST. Aqui eu estou com o arquivo persistence.xml, e o que a gente precisa fazer é alterar essa propriedade do arquivo persistence.xml, persistence JDBC URL. Então, em vez de colocar essa instrução aqui, a gente vai usar aquela string devolvida pelo comando Heroku config. Vou copiar essa string aqui e colar aqui no atributo value dessa propriedade JavaX persistence JDBC URL. Bom, as informações de usuário e senha já estão nessa string de conexão, então a gente não precisa mais definir essas propriedades de usuário e senha. Então, se a gente vai disponibilizar essa aplicação já para produção, não faz mais sentido ficar ecoando essas informações dos comandos SQL que são gerados pelo Hibernate. Então, colocar como falso essas duas propriedades também não faz sentido criar o banco. A gente já fez o dump do banco lá no Heroku. Bom, então, no arquivo persistence.xml é necessário configurar a propriedade JavaX persistence JDBC URL com aquela string devolvida pelo comando Heroku config. Não é necessário mais definir as propriedades de usuário e senha, porque essas informações já estão aqui nessa URL. E as propriedades do Hibernate, não tem mais sentido mostrar os comandos SQL que ele gera e, consequentemente, formatar esses comandos. E também a gente não vai pedir para que ele crie as tabelas, já que as tabelas já estão criadas lá no Heroku. Bom, vamos passar para o próximo passo, que seria configurar a aplicação para deploy. Bom, essas configurações são feitas basicamente no arquivo .xml. A gente tem que incluir um plugin chamado Maven Dependency Plugin. Esse plugin permite que você copie todos os pontos jar da aplicação para um diretório, nesse caso chamado target/dependence. A gente tem que jogar esses jars para lá para poder empacotar todos eles em um único arquivo e fazer o deploy desse arquivo lá no Heroku. Uma outra coisa, a gente precisa configurar o app runner. O app runner permite que a gente execute em um container Tomcat uma aplicação, desde que a máquina contenha uma Java EE instalada. Então, a aplicação é executada dentro de um container Tomcat que está embutido no Web App Runner. Aqui eu tenho um link para mais informações a respeito de como fazer essa configuração do Web App Runner. Bom, então o nosso arquivo .xml, a gente vai acrescentar essas informações aqui. É bom definir as propriedades que indicam qual é a versão do Java que você está usando. Então, estou informando aqui qual é a versão do código Java que vai ser gerado no .class e também do código fonte. Nesse caso, a versão 1.8. Se vocês tiverem versões mais recentes, como a 11, 14, é só colocar aqui 11 e 14. Bom, essa configuração é a configuração dos plugins. A gente vai ter que incluir o Maven Dependency Plugin, que indica que eu tenho que copiar as dependências para aquele arquivo
target, naquela pasta target dependencies. Finalmente, as configurações do WebRunner. Então, isso aqui, colocar aqui no arquivo POM as configurações do WebRunner, ele vai gerar um arquivo chamado webapp.runner.jar com a sua aplicação empacotada em um container Tomcat. Bom, então, aqui lá no nosso arquivo POM, eu já fiz essas configurações, né? Então, acrescentei aqui as propriedades de configuração da versão do Java, no caso a versão 1.8, e o plugin Maven Dependency Plugin. Então já estou com essas configurações aqui. Bom, e o último passo seria de gerar um arquivo chamado Procfile. Esse arquivo Procfile é um arquivo usado pelo Heroku para executar a sua aplicação lá no Heroku. Então, é um arquivo texto que fica no diretório raiz da aplicação e define qual o tipo de processo, nesse caso, esse é um processo web, né? E informa qual o comando que vai ser usado para iniciar a aplicação lá no Heroku. Então, esse arquivo Procfile vai conter apenas essa linha. Então, web 2 pontos para indicar o tipo de processo, um processo web, e aqui é o comando que indica como a nossa aplicação Java vai ser executada. Vamos fazer um Java, tem algumas opções Java aqui definidas pelo próprio Heroku, né? Então, essa constante aqui, Java Properties, é uma constante lá uma propriedade lá do Heroku, bem como a porta em que vai ser rodada a aplicação, também isso é definido pelo próprio Heroku. Então, a gente vai executar aquele arquivo WebApp Runner, né? Como uma aplicação web no Heroku. Bom, então vamos criar esse arquivo Procfile com essa instrução. Vamos executar aqui no Eclipse, aqui na raiz do projeto, file, new file, e criar o arquivo Procfile. O arquivo Procfile vai ter aquela única instrução, né, que indica ao Heroku como executar a nossa aplicação. Salvar isso aqui e estão prontas as configurações aqui para que a gente consiga fazer o deploy da aplicação lá no Heroku. O que a gente precisa fazer agora é empacotar a aplicação. A gente faz isso via Maven. A gente vai executar o comando Maven Package lá no diretório raiz da aplicação para empacotar a aplicação e permitir assim que ela possa ser implantada lá no Heroku. Então vamos voltar aqui para o nosso command line, então aqui para a pasta onde está a aplicação. Santos, finanças, autenticação, autorização. E aqui vamos executar o comando Maven Package. Então, ele está empacotando a nossa aplicação. Ele terminou. Se a gente for lá na pasta Target Dependence, a gente vai ver todos os pontos JARs da aplicação e o arquivo webapp.runner.jar. Esse arquivo aqui é o que permite que a aplicação seja executada num container Tomcat.